Muito bom dia, vamos dar início à nossa coletiva sobre as estatísticas do setor externo. Aqui conosco o Fernando Rocha, que é o chefe do Departamento de Estatísticas aqui do Banco Central. Antes a gente lembra que, logo depois, né, que ele apresentar os dados, os colegas que quiserem fazer perguntas devem se identificar com nome e veículo. Fernando, com você. Muito obrigado, Natan, muito obrigado a todos. Vamos dar início hoje, agora, à divulgação das estatísticas do balanço de pagamentos para o mês de agosto, mas nessa coletiva a gente vai iniciar, como sempre, pelas estatísticas do balanço de pagamentos do mês, mas temos mais dois temas para tratar com vocês ao longo da coletiva. O primeiro, na sequência, vai ser a revisão do balanço de pagamentos que foi publicada na data de hoje, que se refere fundamentalmente a 2024, com a incorporação dos dados do Censo de Capitais Estrangeiros no país. E o outro tema é a própria divulgação do resultado do censo, né? Então, a gente vai tratar dos resultados do mês de agosto, da revisão do balanço de pagamentos para o ano passado, em função do censo, e dos resultados do próprio censo de capitais estrangeiros, que é a mais ampla pesquisa que existe no país sobre investimentos estrangeiros diretos no país. O estoque total desses investimentos, a sua distribuição por país do investidor, por setores de atividade econômica e uma sequência, uma série de outros resultados. Nós vamos abordar esse tema ao final da coletiva. Começando então com os resultados do mês, nós tivemos as transações correntes do balanço de pagamentos do Brasil no mês de agosto. Elas foram deficitárias em 4,7 bilhões de dólares, o que representou uma redução em relação aos 7,2 bilhões do mês de agosto de 2024, ou seja, uma redução, né, no déficit em transações correntes, que foi, se a gente fizer a comparação dos dados interanuais entre os 7,2 bilhões de déficit em agosto de 2024 e os 4,7 bilhões de agosto de 2025, nós temos uma redução de aproximadamente 2,5 bilhões, né, que foi causada pelo aumento, né, no superávit comercial. Esse foi o principal fator que causou a diminuição no déficit corrente. Se vocês lembrarem as divulgações passadas, e principalmente se vocês fizerem referências às divulgações da balança comercial brasileira, que são divulgadas pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que divulga semanalmente os dados da balança comercial e faz uma vez por mês a divulgação completa, vocês vão ver que esse saldo, superávit comercial brasileiro no comércio internacional de bens, vinha diminuindo mês a mês, e agora neste mês ele fez uma inflexão, né? Quando a gente compara o resultado de agosto de 2024, né, o superávit de 3,7 bilhões, com o resultado de agosto de 2025, um superávit de 5,5 bilhões, nós tivemos uma alta, né, de 47% nesse superávit, que em dólares nominais são 1,7 bilhão de dólares, ou seja, daqueles 2,5 bilhões que houve de aumento de redução do déficit em transações correntes, 1,7 bilhão foi devido a esse resultado comercial. A segunda conta que possibilitou esse aumento, essa redução do déficit comercial, a segunda conta foi a conta de serviços. Ela é uma conta tipicamente deficitária. Ela vinha crescendo o seu déficit nos últimos meses, e neste mês ela teve uma redução, né, no déficit de 1,1 bilhão, passando de 5,3 bilhões no déficit em agosto de 2024 para 4,2 bilhões em agosto de 2025, uma redução na faixa de 20%. Né? Então, quando a gente olha os resultados das transações correntes, a gente teve uma redução no déficit, e quando a gente olha as causas, a gente tem dois resultados que pontualmente nesse mês de agosto são diferentes da trajetória que vinha antes. A balança comercial, ela cresceu o superávit na comparação interanual e ele vinha se reduzindo, e os serviços reduziram seu déficit na comparação interanual e eles vinham aumentando, né? A gente vai comentar cada um desses resultados posteriormente, principalmente o resultado de serviços. Em sentido contrário, ou seja, mantendo a trajetória anterior, a conta de renda primária teve um aumento no déficit, que passou de 6 para 6,3 bilhões. Vocês veem que o aumento é bem menor, né, de 0,3 bilhão ou 6,4%. Né? Quando a gente olha a balança comercial,
desses 1,7 bilhão de aumento no superávit que eu mencionei, 1,1 bilhão, ou seja, a maior parte é devido ao aumento do valor exportado, enquanto que o restante foi uma redução nas importações, né? Então, a redução nas importações se somou, nesse caso, ao aumento do valor exportado, magnificando o impacto no aumento no superávit comercial de bens. As importações se reduziram 0,7 bilhão. A gente daqui a pouquinho vai comentar os resultados para o acumulado do ano e vocês vão ver que nos 8 primeiros anos as tendências são inversas, né? Um crescimento de importações e um aumento e uma redução uma estabilidade praticamente nas exportações. Então, aqui também a gente teve no mês de agosto, né, olhando o saldo da balança comercial e olhando a sua composição, né, os elementos que causaram uma diferença em relação ao padrão recente. Aparentemente, se a gente olhar os dados parciais do mês de setembro, isso aparentemente não é uma inflexão, nem uma mudança de tendências, é um resultado pontual aí do mês de agosto. Quando a gente olha um período mais amplo de tempo, o acumulado deste ano, os 2 quadrimestres deste ano, de janeiro a agosto, o déficit em transações correntes atingiu 46,8 bilhões de dólares e se compara com um resultado de 36,7 bilhões no mesmo período de 2024, um aumento de 27%. Então, por isso que eu disse que a gente vem acompanhando ao longo do tempo uma tendência de aumento das transações correntes. Quando a gente compara o acumulado deste ano com o acumulado no mesmo período do ano anterior, e aqui, em agosto, nós tivemos uma diferença, né? Se a gente pega o acumulado do ano, o que eu mencionei, os 46,8 bilhões, esse é o maior déficit em conta corrente do país, considerando o valor em dólares, desde 2015, né? No período de janeiro a agosto de cada ano. De janeiro a agosto de 2015, nós chegamos a 51,6 bilhões. E quando a gente olha esse resultado, digamos assim, desagregado, com os dados que estão na tabela 1, como foram compostos esse déficit de 46,8 bilhões e principalmente o aumento, né, de 10,1 bilhões em relação ao mesmo período de 2024? A gente pode dizer que praticamente a totalidade dessa piora no déficit em transações correntes refletiu a redução, né, do superávit comercial no período, e caiu de 48 bilhões para 37,5 bilhões, né, 10,5 bilhões, ou seja, integralmente respondendo pelo aumento no déficit corrente. E se a gente olha o comportamento das importações e das exportações, nós temos o valor exportado basicamente estável, teve uma ligeira alta de 0,3% no período, e é uma coisa que eu tenho sempre repetido, as exportações, elas ao longo deste ano estão se mostrando estáveis em relação a 2024, mas estáveis no patamar mais alto da série. Então, se você olha, esse valor teve um crescimento bem pequeno, de 0,3%. É o maior valor da série exportada brasileira, considerando a metodologia de balanço de pagamentos, para o período de janeiro a outubro de qualquer ano. Então, ela está estável nos maiores valores da série. Por outro lado, as importações têm crescido. Então, no acumulado do ano, elas crescem 11 bilhões de dólares, 11,1 bilhões, que são 6,1%. Então, o déficit em transações correntes aumentou 10,1 bilhões no acumulado do ano, 10,5 disso foi causado pela redução no superávit comercial, e essa redução foi causada integralmente pelo aumento das importações de 11,1 bilhões, né? Aumento das importações significa uma maior demanda de residentes no Brasil por bens importados, né? Então, significa um aumento da demanda doméstica, e dessa demanda, uma parte é direcionada para bens importados, né? Quando a gente olha, então, um período de 12 meses, aqui, nesse período de 12 meses, né, se a gente está considerando os dados de agosto, ele vem de setembro do ano passado até agosto deste ano. Então, vocês vão ver que o nível deste déficit está mais elevado do que o nível anteriormente visto por causa da revisão. Nós vamos detalhar a revisão depois de fazer a divulgação dos dados ocorridos no mês, né, e nos acumulados, mas a gente já pode adiantar que essa revisão, como previsto, né, ela incorporou os dados do Censo de Capitais Estrangeiros e um conjunto amplo de informações
que tiveram impacto nas transações correntes, fundamentalmente em função das despesas de lucro, né? E com a revisão, essas despesas de lucro aumentaram. Essas despesas são basicamente os lucros auferidos pela atividade desempenhada no país pelas empresas de investimento direto, ou seja, empresas que operam no país e que são de propriedade de investidores não residentes, né? Com maiores lucros, nós tivemos um déficit ampliado de transações correntes, e com isso, quando a gente olha o nível de transações correntes nesses últimos 12 meses está maior. Ele atingiu, nos 12 meses encerrados em agosto, atingiu 76,2 bilhões, o que equivale a 3,51% do PIB, né? Quando a gente olha lá 12 meses atrás, no período que encerrou em agosto de 2024, esse montante era de 43,6 bilhões, que dava 1,95% do PIB. Uma coisa que eu acho bastante interessante para destacar é que a gente teve a revisão do balanço de pagamentos, por isso, como o déficit de transações correntes de 2024 aumentou, a gente pode dizer que teve também um aumento no nível do déficit de transações correntes, né? Mas esse aumento foi principalmente em 2024, então, portanto, quando a gente olha a taxa de crescimento do déficit de transações correntes de 2025, ela se reduziu, ou seja, isso é consistente com uma desaceleração da atividade econômica, isso é um ponto. Quando a gente olha na margem os 12 meses encerrados em agosto, com os 12 meses encerrados em julho, né, a gente vê praticamente uma estabilidade ali, mas o mais importante é a informação, do meu ponto de vista, pelo menos, é a informação que está contida no gráfico 1, no primeiro gráfico que acompanha o texto que divulga essa nota para a imprensa, né? Esse é um gráfico que mostra as transações correntes nos últimos 12 meses, tanto em dólares nominais quanto em percentual do PIB, e dá para ver claramente que ao longo de todo o ano de 2024 houve uma tendência de crescimento no déficit de transações correntes, de aumento nesse déficit. Essa tendência, ela é praticamente a mesma com os dados antes da revisão e os dados depois da revisão. A revisão não alterou a tendência das transações correntes em 2024. Ela fez com que esse nível fosse mais baixo, né? O déficit fosse maior, mas não alterou a tendência. E nós vemos que ao longo de 2025, ali a partir de fevereiro ou março, a gente tem como se fosse uma interrupção dessa tendência de alta, e os valores acumulados em 12 meses passam a flutuar ali ao redor daquele nível alcançado lá em fevereiro ou março. Então, a gente teve uma tendência de aumento no déficit em transações correntes e depois essa tendência se interrompeu. A gente não sabe ainda se essa interrupção da tendência significa uma reversão dessa tendência, se a partir de qual momento, se isso for acontecer, se a partir de qual momento vai se ter uma tendência nova de redução desse déficit corrente. O que a gente tem visto é que esse dado parece estável ao redor do nível atingido lá por volta de fevereiro ou março, né? Então tem uma inflexão de tendência, acho que isso está bastante claro nesse gráfico. Bom, com isso, esses eram os dados agregados que eu queria apresentar para o resultado de transações correntes agora do mês de agosto e nos acumulados. Ainda olhando as informações que estão na tabela 1 da nota para a imprensa, a gente pode passar para a divulgação dos dados do investimento direto no país, né? O país recebeu fluxos sólidos de investimento direto no mês de agosto de 8 bilhões de dólares, que é um valor praticamente igual ao valor de agosto do ano passado, 8,2 bilhões, né? Tem uma ligeira redução de 2,5%, mas são valores da mesma magnitude, né? Se a gente olhar os componentes desse investimento direto, que estão na tabela 8 da nota para a imprensa, a gente vai ver que a gente teve um aumento nos novos investimentos em participação no capital, principalmente aqueles que a gente chama em geral de novos investimentos, que são participação no capital, excluindo os lucros reinvestidos, né? Então, esses novos investimentos passaram de 1,1 bilhão em agosto do ano passado para 2,3 bilhões, né? Eles dobraram de tamanho, enquanto que, no caso, tanto os lucros reinvestidos quanto as operações intercompanhia tiveram uma redução, né, nos seus ingressos líquidos no mês de agosto, nessa comparação interanual.
Então, quando a gente olha o investimento direto total, ele ficou estável, cresceram, e essa estabilidade é porque cresceram os novos investimentos e aí diminuíram os lucros reinvestidos e um pouco menos as operações intercompanhia. Todos esses são componentes do investimento direto. Quando a gente olha os fluxos acumulados no ano de janeiro a agosto, os investimentos diretos no país somam 52,6 bilhões, né, com uma redução de 8,8% em relação aos 57,7 bilhões de janeiro a agosto de 2024. E, por fim, nos últimos 12 meses, a gente tem investimentos diretos no país de 69 bilhões, um valor que está estável no último trimestre. Se vocês olharem os dados dos 12 meses encerrados em junho, julho e agosto, todos eles estão com valores por volta de 69 bilhões. Ou seja, a gente tem ali uma estabilidade nesses valores acumulados, ou seja, mantém o nível de investimentos diretos em valores mais significativos nesses últimos trimestres, né? Quando a gente compara com os 12 meses encerrados em agosto de 2024, a gente tem uma ligeira redução. Em agosto de 2024 era 71,2, agora está 69 bilhões. E com o percentual do PIB, nos dois períodos estão alguma coisa por volta de 3,2% do PIB, né? Naquela comparação usual que é feita entre o déficit em transações correntes, né? Que em geral é interpretado como uma saída de recursos, né? Nem todos são saídas no mercado cambial, mas alguma saída de recursos. Mas, de fato, se você tem um déficit, você busca na conta financeira as fontes de financiamento desse déficit. Tradicionalmente, a fonte, no caso brasileiro e em uma boa parte dos países, a fonte de financiamento mais estável com recursos de longo prazo é exatamente o investimento direto no país. São variáveis que atualmente têm uma diferença. O déficit em transações correntes é alguma coisa como 7 bilhões mais elevado que o ingresso no investimento direto, o déficit em transações correntes na faixa de 76 bilhões, o investimento direto na faixa de 69 bilhões, uma diferença de 10%. O investimento direto continua como a principal fonte, né, de longe, de financiamento do déficit em transações correntes. Vocês viram, provavelmente lembram ontem da entrevista coletiva do relatório de política monetária, na qual o presidente Galípolo, o diretor Guilhem, mencionaram essa comparação entre investimento direto e déficit em transações correntes. É uma comparação bastante habitual, mas ela não representa toda a fonte de financiamentos, né? No caso do balanço de pagamentos do Brasil, nós temos, no período recente também, investimentos em carteira que têm financiado uma parcela menor disso. Esses fluxos são mais voláteis, eles alternam ingressos e saída frequentemente, no mês de ingresso, mês de saída. No acumulado do ano e nos últimos 12 meses, eles têm tido ingressos positivos. Então, acho que o presidente e o diretor corretamente apontaram para uma visão mais global no balanço de pagamentos, em que se olha o conjunto dos dados das transações correntes, o conjunto dos dados da conta financeira, para uma visão sobre as condições do setor externo do país, que permanecem sólidas, permanecem com um acesso bastante aberto aos mercados internacionais, sem nenhuma questão surgindo daí. Aproveitando esse ponto sobre os investimentos estrangeiros, a gente, em carteira, né, a gente comenta bastante os investimentos em carteira no mercado doméstico, que são aqueles investimentos em que investidores não residentes, eles trazem dinheiro para o país e aplicam em títulos de renda fixa, em fundos de investimento ou em ações. Claro, eles entram e saem, né? Os ingressos líquidos, as entradas menos as saídas no mês de agosto somaram 2,9 bilhões, né? Teve um pouco de saídas em ações, $500 milhão, e os ingressos em títulos de renda fixa cobriram essa saída, ingresso de 3,3 bilhões, e nos últimos 12 meses ocorreram entradas líquidas de 3,4 bilhões, também com esse comportamento quase que simétrico ou inverso, se a gente preferir, entre ingressos em títulos de renda fixa, com acima de 15 bilhões de dólares nos 8 primeiros meses do ano, 15,8, com saídas de 12,4 em ações, né? Então, assim, se a gente olha um período de 12 meses, também
os investimentos em carteira contribuíram para o financiamento, né, do déficit corrente. Falando no déficit corrente, aquele detalhamento que eu havia mencionado sobre a conta de serviços e também sobre a conta de renda primária, eu já mencionei que houve uma redução no déficit na conta de serviços, uma redução para 4,2 bilhões, e a gente teve receitas estáveis e redução nas despesas, né? Então, a gente traduz essa redução no déficit da conta de serviços com não crescimento das receitas, que ficaram estáveis em 3,8 bilhões de dólares. Na realidade, tiveram uma redução de 0,8%, que economicamente é uma estabilidade, enquanto que no caso dos serviços, das despesas com serviços, ou seja, os pagamentos de serviços ou as contratações de serviços, a demanda de serviços feitos por residentes no Brasil para não residentes, no mês elas tiveram uma redução de 12% e atingiram 8 bilhões de dólares. Aqui é importante a gente fazer um comentário sobre o detalhamento da conta de serviços. Ao longo do ano, a gente tem visto uma conta de serviços que consistentemente tem apresentado uma redução nas suas despesas, que é a conta de serviços culturais, pessoais e recreativos, não porque os brasileiros estejam demandando menos serviços culturais, pessoais e recreativos do exterior, mas por uma modificação que a legislação brasileira fez em relação a jogos e apostas, que antes esses jogos eles eram, digamos, centralizados por empresas no exterior e tinha um fluxo muito grande de envio dos valores apostados para essas empresas e, no caso de serviços especificamente, aquelas tarifas, né, taxas, tarifas que as empresas cobram por fazer a intermediação desses jogos eram remetidas para o exterior. No começo do ano, com uma lei que obrigou as empresas a criarem representantes no país, esses fluxos no balanço de pagamentos deixaram de ocorrer. Não é que as apostas tenham deixado de ser feitas ou tenham diminuído, apenas não teve esse fluxo, mas por mudança na legislação brasileira. Então, a gente tem sempre comentado que este é um fator específico na conta de serviços. Ele representou, nesse mês, por exemplo, mais ou menos metade dessa redução nas despesas, mas usualmente a gente tinha as outras rubricas de serviços, como é o caso de aluguel de equipamentos, serviços de propriedade intelectual, telecomunicações, computação e informação, eles têm uma despesa de serviços crescente e eles, em geral, eram mais do que suficientes para superar essa redução na despesa em função dos jogos e apostas. Neste mês, isso não aconteceu. Então, neste mês, nós tivemos uma ligeira redução nos déficits de transportes, de serviços financeiros, de serviços de propriedade intelectual e aluguel de equipamentos. Então, a gente teve uma redução no déficit de serviços como um todo. Também, na minha opinião, isso é um aspecto específico de agosto. Nesse caso, a gente tem que olhar os dados dos próximos meses. O mais provável é que eles mantenham a trajetória anterior, né? Quando a gente olha, por exemplo, então a gente viu em agosto, uma redução no déficit em serviços, mas quando a gente olha o acumulado do ano, a gente tem o seguinte cenário, né? Um déficit de 35,4 bilhões na conta de serviços, que é o maior desde 2014, né, com 36,8 bilhões, ou seja, tem um crescimento não só em termos interanuais, mas ele se compara com um maior valor da série lá de 2014. E quando a gente olha as receitas e as despesas de serviços, ambas são as maiores das séries para períodos acumulados no ano, né? A gente tem tido um crescimento de receitas, por exemplo, receitas de viagens, turistas estrangeiros vindo ao país, é um valor crescente. As receitas totais com serviços somam 32,8 bilhões, enquanto as despesas chegam a 68,2. Então, é uma conta estruturalmente deficitária e na qual a demanda por serviços prestados por não residentes tem crescido, né? Se a gente olha o caso da renda primária, onde tem a conta de juros e lucros e dividendos, eu havia mencionado que ela havia crescido no mês de agosto, né, destoando dos demais componentes de transações correntes. Ela atingiu 6,3 bilhões de dólares na soma de juros e lucros e dividendos no mês de agosto, e 52 bilhões de dólares se a gente olha o valor acumulado do ano, né? Nesse caso do acumulado do ano ficou estável. Esses 6,3 bilhões são compostos por um déficit de 1,5 bilhão na conta de juros, né, que cresceram 9,3%,
a gente teve, né, um aumento nas despesas e também, no caso das receitas, a gente teve uma estabilidade, né? Então, o aumento nas despesas com juros puxou essa conta, mas a maior conta foi os lucros e dividendos, que são os lucros e dividendos auferidos tanto por empresas de propriedade de residentes no Brasil que atuam no exterior, e aí, quando ela ofere lucro, isso equivale a uma receita de lucros no balanço de pagamentos, quanto às despesas com os lucros, que são os lucros auferidos no país, né, por empresas que têm controladores não residentes. Né? Esse montante do investimento estrangeiro no país é maior do que o montante dos investimentos brasileiros no exterior, então essa conta é estruturalmente deficitária. E, além disso, a lucratividade aqui também é maior. Né? Então, esses dois aspectos fazem com que a gente tenha uma conta de lucros e dividendos sempre deficitária, que implica despesas líquidas com lucros e dividendos que chegaram a 4,9 bilhões de dólares no mês de agosto, com uma alta de 5% no mês. Quando a gente vê os valores acumulados no ano, foram quase 34 bilhões de dólares em termos líquidos de lucros, despesas líquidas com lucros, e quando a gente abre, são 13,5 bilhões de receitas e 47,4 bilhões de despesas. Então, essa magnitude mostra eh, esse caráter estruturalmente deficitário dessa rubrica que eu havia mencionado. Aqui, nesta conta de despesa de lucros, a gente se concentra a revisão do balanço de pagamentos que nós fizemos para o ano de 2024, que teve algum impacto também para as estimativas de 2025, e os resultados do censo de capitais estrangeiros vão mostrar que esse estoque de investimentos estrangeiros no país, de investimentos diretos, chega a quase metade do PIB brasileiro. Né? Isso é uma comparação usualmente feita, o estoque de investimento direto ou de outras variáveis com o PIB. Claro, o PIB é um fluxo acumulado durante 12 meses, né? E o investimento estrangeiro direto é um estoque, mas nessa métrica a gente vê o estoque de DP chegando a quase metade, né, do PIB brasileiro, sendo o maior percentual da série histórica do Banco Central. Um último comentário sobre o balanço de pagamentos do mês de agosto. Se vocês forem para a tabela 6 da nota para a imprensa, vocês vão ver a conta de capital. Em geral, essa conta de capital é uma conta que tem valores menores, a gente não comentava aqui na coletiva de imprensa os seus resultados, mas desde este ano, né, com a mudança da metodologia internacional no novo Manual de Balanço de Pagamentos, essa conta passou a ter a rubrica de criptoativos, né? A transação com criptos, tanto as compras e as vendas entre residentes e não residentes, está nessa conta. É uma conta também deficitária, né? São os residentes no Brasil que demandam criptos do exterior e já acho que pelo terceiro mês consecutivo, a gente está voltando a ver o crescimento nas despesas com criptos. Né? A gente tinha uma tendência de desaceleração desses gastos ao longo do ano, ou seja, eles estavam menores do que no período anterior, e agora eles voltaram a crescer. Em agosto, a gente teve despesas com criptoativos de 1,8 bilhão e no acumulado dos 8 meses do ano já superam 10 bilhões. Né? A gente tem aqui nesta rubrica do balanço de pagamentos especificamente, o que em termos estatísticos a gente chama duas modalidades de criptoativos em geral, que são aqueles criptoativos que em geral são chamados de stablecoins, mas que para a estatística eles têm como característica haver um emissor definido, e também eles têm os criptomoedas que não têm emissor, que são chamados, em geral, são os bitcoins ou ativos similares, né? Nesse caso, a gente vai precisar, assim que a gente tiver uma fonte de dados estável e bastante conhecida que permita a gente separar esses fluxos, né? No contrato de câmbio eles estão juntos, né? Mas quando a gente conseguir separar esses fluxos, nós vamos fazer uma reclassificação metodológica, a gente vai, claro, manter a série, vocês vão continuar sabendo o total dos fluxos de criptomoedas, mas a gente vai separar essas séries, porque a metodologia do balanço de pagamento diz esses criptos como bitcoins que não têm emissor, eles ficam na conta de capital, como estão hoje, mas aqueles fluxos que são denominados em stablecoins, as duas mais conhecidas são USDT e USDC, que tem emissor identificado
são, portanto, ativos financeiros, eles serão reclassificados para a conta financeira. Nós precisamos ter uma fonte de dados que permita separar esses dois fluxos. Assim que nós tivermos, nós anunciaremos para vocês e implementaremos essa mudança. Por falar em mudanças, né, nesta nota para a imprensa agora, nós divulgamos a revisão, né, do balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos, de acordo com a política de revisão das estatísticas do Banco Central, ele é revisado 2 vezes por ano. Essa revisão ocorre quando a gente divulga os resultados dos capitais brasileiros no exterior, que é a pesquisa que nos permite ver os investimentos que empresas residentes no Brasil realizam no exterior, que a gente chama de CBE, e ela é revisada no segundo momento, quando são divulgados os dados do Censo de Capitais Estrangeiros no Brasil, né, que é o que nós estamos fazendo hoje. A gente, em geral, fazia essa revisão no mês de novembro, com as mudanças proporcionadas pela Lei 14.286, que é a nova Lei de Câmbio e Capitais Internacionais. A gente conseguiu fazer com que a pesquisa do censo fosse realizada antes e, por isso, os resultados também foram antecipados. A gente está podendo, ao invés de divulgar em novembro, divulgar essa revisão em setembro. Para o ano que vem, a gente deve alinhar não só a realização das pesquisas no começo do ano, nos primeiros meses do ano, e a gente deve ser capaz de divulgar os seus resultados em conjunto, alguma coisa por volta do terceiro trimestre, mas em vez de ser o fim do terceiro trimestre, como é agora setembro, no começo do terceiro trimestre, e a gente fazer as duas revisões numa só vez. Então, ao invés de termos 2 revisões anuais, uma para ativos e outras para passivos, a gente deve ter uma só. Acho que isso melhora a comunicação desses resultados, né? Então, a gente, como vocês já viram no texto que acompanha a nota para a imprensa, a gente tem basicamente os resultados do Censo de Capitais Estrangeiros, é a pesquisa que é a fonte definitiva dos dados de lucros no Brasil, ou seja, ao invés de pegar apenas os contratos de câmbio e ver o que as empresas estrangeiras mandaram efetivamente para o exterior e fazer estimativas, a gente pergunta diretamente para as empresas quanto elas auferiram de lucro. Todo esse conjunto dos lucros auferidos por empresas não residentes, ele vai impactar o balanço de pagamentos. Uma parte deles é remetida ao exterior, efetivamente, para remunerar os acionistas, e outra parte é investida na própria empresa no Brasil, que nós chamamos de lucros reinvestidos. Então, quando a gente está divulgando o balanço de pagamentos, por exemplo, os dados agora de agosto de 2025, a gente tem uma estimativa para esse lucro total, a gente tem as operações cambiais que foram realizadas no mês, mandando recursos da empresa investida aqui para o investidor no exterior, e o lucro reinvestido é uma diferença entre essas duas variáveis. Quando a gente faz uma primeira revisão com aqueles dados trimestrais, né, do censo, a gente tem mais ou menos 2.000 empresas informando o Banco Central e a gente atualiza essas estimativas, né, a cada trimestre. Mas quando a gente chega com os dados do censo anual, que aí a quantidade de empresas dobra, né, são mais de 4.000 empresas que informam o Banco Central, nós já temos valores declarados para o lucro total, que é uma coisa que a gente pergunta para a empresa o seu lucro. A gente tem o lucro declarado pagável, que é quanto o lucro aquelas empresas têm intenção de remeter para os seus acionistas, e a gente sabe, então, quanto é o lucro reinvestido. Então, agora a gente tem os dados definitivos, né? Se vocês olharem os dados do ano passado, divulgados na nota anterior, e os dados divulgados nesse ano, vocês vão ver que o déficit em transações correntes aumentou 8 bilhões de dólares. Passou de um pouco menos de 58 bilhões para 58 para 62 bilhões, esses 8 bilhões de dólares. A revisão na despesa de lucros foi um pouco maior do que isso, foi 9 bilhões, né? As despesas de lucros, então, ou seja, o lucro total que a gente estimava das empresas estrangeiras no Brasil passou de 62 bilhões para 71 bilhões, aumentou 9 bilhões. Então, a gente teve um erro de estimativa de 9 bilhões que é causado por uma sequência de fatores, né? O primeiro deles é um aspecto metodológico do balanço de pagamentos, em que a gente tem empresas que atuam no mercado de capitais e mandam seus recursos para o exterior,
E pela legislação brasileira, essas operações são identificadas como operação do mercado de capitais, de ações, por exemplo. Só que o censo nos permite ver que esses fundos de investimentos que operam no mercado de capitais e mandam os seus lucros para o exterior, que nas primeiras divulgações está classificado como investimento, saída de investimento em carteira, esses fundos, alguns desses fundos de investimentos têm um único investidor não residente ou tem investidores não residentes que têm mais de 10% nesse fundo. Portanto, esses fundos são empresas de investimento direto. O censo de capitais nos revela isso. E isso permite com que a gente revise os dados, falando de uma forma bem simples, tire esses valores da conta financeira e ponha nas transações correntes. É uma reclassificação do balanço de pagamentos. Para o ano de 2024, essa foi a maior fonte de revisão, somando 3,2 bilhões de dólares daqueles 8. Né? A gente tem, por outro lado, pagamentos de lucros realizados diretamente no exterior. Né? A gente tem sistemas que permitem ao Banco Central ter essa informação, porque eles são pagos diretamente no exterior, em contas de exportadores no exterior, por exemplo, e, portanto, não tem operações cambiais. E nós acompanhamos essas operações periodicamente, mês a mês, né? E com o censo nós temos uma visão mais completa disso, e essa diferença entre a estimativa inicial e os dados apurados, neste caso específico de pagamentos feitos diretamente no exterior, somaram 1,5 bilhão. A gente tem também operações em que as empresas pegaram uma parte desse lucro, não reinvestiram na empresa, e também não mandaram para o exterior, mas usaram esse lucro como fonte de recursos para pagar impostos. Né? Então, são chamados juros sobre capital próprio e impostos que são pagos aqui. É uma operação doméstica em reais, que não tem contrato de câmbio, mas, para a metodologia do balanço de pagamentos, este lucro foi declarado pagável para o investidor não residente. Então, ele é de propriedade do investidor não residente. A empresa daqui, como se tivesse mandado esses recursos para fora. E esse investidor não residente pagou um imposto para o governo brasileiro, que também é uma transação de balanço de pagamentos. O governo brasileiro é um residente aqui. Então, a gente não tem fonte cambial para essa informação, mas com os dados do censo nós podemos imputar essa operação. Então, como eu já disse que são, digamos, duas operações, essa é uma transação automaticamente financiável. Ela aumenta os lucros, as despesas de lucros, mas não aumenta o déficit em transações correntes. Isso foi um pouco mais de 1 bilhão de dólares. Por isso vocês veem que a diferença, a revisão da despesa de lucro foi maior do que a revisão do déficit em transações correntes como um todo. Né? Nós temos alguns outros detalhes de extrapolação de amostras e estimativas que completam esse cenário. Então, com isso, a gente tem agora os dados finais para 2024, essas são as principais fontes de revisão. Para 2025, né, partindo, né, atualizando as estimativas a partir dos dados definitivos para 2024, nós tivemos um aumento de 2 bilhões de dólares na despesa de lucro, que gerou um aumento equivalente no déficit em transações correntes e também gerou um aumento equivalente nos fluxos de investimento direto no país, porque esses lucros revisados são lucros reinvestidos que são financiados pelo aumento de investimento direto. Um último comentário é sobre os dados do Censo de Capitais Estrangeiros, que são a fonte dessa revisão, mas o censo é uma pesquisa muito mais ampla do que isso. Ela avalia o total de investimento direto no país ao final de cada ano, e trimestralmente também. No final do ano passado, nós tivemos apurado no censo um estoque de investimento direto no Brasil de 1,1 trilhão de dólares. Esse 1,1 trilhão de dólares equivale a 46,6% do PIB, é um pouquinho abaixo de metade do PIB, como eu havia mencionado, e é o maior percentual do PIB dessa série. Essa série se inicia em 1995, quando o Banco Central fez a primeira edição do Censo de Capitais Estrangeiros no Brasil. 880, a ampla maioria disso, digamos 0,9 de 1,1, né? 885 bilhões são o estoque de investimentos estrangeiros em participação no capital, ou seja, empresas que têm no seu capital social capitais estrangeiros. Nesse caso específico, houve uma redução do valor em relação ao ano anterior e a razão é muito simples, né? Esses investimentos no Brasil são todos feitos em reais. A capitalização das empresas brasileiras, o balanço das empresas brasileiras está todo em reais.
e a gente então apura esses valores em reais, mas depois converte em dólares para divulgar como parte do balanço de pagamentos no Brasil. E se a gente olhar os dados de 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024, a taxa de câmbio passou de 4,84 para 6,19. Essa depreciação cambial reduziu esse valor quando a gente expressa em dólares. Então, os investimentos estrangeiros diretos no país aumentaram ao longo do ano passado, claro, vocês viram isso nas divulgações da nota, mas essa expressão desse valor investido em reais se reduziu por causa da apreciação. Ainda assim, como essa apreciação também diminui o PIB em dólares, né, nós tivemos o maior percentual da série, né? Os principais investidores estrangeiros, a gente tem dois conceitos de divulgação disso: os investidores imediatos, né, que são o país de onde, vamos chamar assim, saíram os recursos, que na verdade é o país onde está a empresa que é imediatamente dona da empresa daqui. E nós temos o país do controlador final. A diferença entre esses dois conceitos são os chamados paraísos fiscais, ou seja, aqueles lugares onde as empresas mandam seus recursos, centralizam sua operação financeira lá, por causa que pagam menos impostos, e de lá vem para o Brasil. Então, se vocês olharem país do investidor imediato, a gente vai achar, por exemplo, Luxemburgo ou outras empresas conhecidas por esses financial hubs, né, centros financeiros. Mas se a gente olhar o país do investidor final, a gente, na verdade, pergunta para a empresa quem é a sua controladora imediata. Aí ela pode dizer assim, Caimã. Tudo bem, mas essa empresa que está em Caimã, quem é o controlador dela? E aí a gente busca chegar aos últimos elos da cadeia de controle. Esse dado mostra que os maiores países investidores finais no Brasil são os Estados Unidos, França, Uruguai e Espanha, né, e Países Baixos, né? Países Baixos é o segundo quando a gente vê o investidor imediato, mas ainda tem uma grande parcela nisso. Isso não mudou, os Estados Unidos continuam os principais investidores diretos no país, esses dados estão no Censo de Capitais, pode ver a série inteira desde 2011. E quando a gente tem, para onde vai esse recurso? Os principais países dos investidores finais, o controlador final, são Estados Unidos, em primeiro lugar, né? França, Uruguai, Espanha e Países Baixos. E quando a gente olha os setores de atividade econômica, a gente não tem um setor único que receba todo o investimento direto no país, é uma coisa mais diversificada. E a gente tem como principais setores, que somam 40% da posição de investimento, o setor de serviços financeiros, comércio, eletricidade e extração de petróleo. Esses são os principais setores que receberam investimentos estrangeiros no Brasil, de acordo com o censo. Se vocês entrarem, portanto, na página do Banco Central, clicar em estatísticas, vocês vão ter um link que chama tabelas especiais e podem ir rolando a tela até o final, deve ser a penúltima tabela lá, que está posição de investimento estrangeiro, posição de investimento direto no país, né? Lá vocês vão achar a publicação completa no censo, tem mais de uma dezena de tabelas com muito mais detalhes do que eu apresentei aqui. Muito obrigado, isso era o que eu tinha a apresentar para hoje, então devolvo a palavra para o Natan para ele organizar aí a sessão de perguntas e respostas. Bom dia, Natália Garcia, da Folha de São Paulo. Em agosto, eu queria saber, Rocha, se vocês observaram algum comportamento atípico, qualquer rubrica que seja, né, que pode ser associado ao anúncio feito pelo governo dos Estados Unidos, porque a ordem executiva da sobretaxa de 50% foi assinada no dia 30 de julho, né, então já teria um mês. E com relação a esse ponto do estoque, né, do investimentos estrangeiros, investimentos diretos no país, representando quase metade do PIB brasileiro. Eu queria uma avaliação sua, que raio-x que isso mostra do Brasil hoje, sendo, né, o maior percentual do PIB nessa série histórica desde 95. Obrigada. Opa, ótimas perguntas, Natália. São muito interessantes porque a gente tem, desde uma visão conjuntural, né, do que aconteceu no Brasil no mês passado, a reação que as empresas brasileiras e o governo tiveram ao tarifaço e tal, e também uma visão mais estrutural sobre a relação financeira e produtiva do Brasil com o exterior. Começando com
a questão comercial, né? É claro que esses dados são bem melhor cobertos com os dados da SESEX, eu já havia mencionado aqui, as bases de dados da SESEX, Comex, Stat e outras, elas divulgam os dados bastante detalhados disso, né? Esses dados de setembro foram divulgados nos primeiros 10 dias, primeira semana do mês. O que a gente tem? As sanções, de fato, foram anunciadas e cobriram o mês inteiro, mas elas tinham alguma flexibilidade no seu início, que é mercadorias que já estavam embarcadas ou mercadorias que estavam nesse processo já iniciado, elas ainda estavam sobre a regra anterior, né? Então, talvez a gente tenha alguma diferença aí. O que a gente vê são alguma capacidade de diversificação de destinos, né? A gente viu bastante e teve bastante notícias numa redução do valor exportado para os Estados Unidos no mês de agosto, e aí a gente ainda tem que ter talvez um pouco de cautela para ver se essa redução no valor de agosto já é efeito das tarifas, é bastante provável que já tenha efeito de tarifas, é claro, mas também uma parte disso é para a própria antecipação, né, de importações pela parte dos importadores americanos, antecipação de exportações pela parte dos exportadores brasileiros, para o mês de julho, exatamente para não pegar esse impacto das tarifas, né? Se a gente olhar os dados dos Estados Unidos ao longo do ano, por exemplo, foi muito destacado os dados do PIB do primeiro trimestre do ano nos Estados Unidos, em que teve uma redução, né, do PIB, principalmente causado pelo aumento de importações, né, já mostrando uma estratégia de antecipação, né, dos importadores americanos em relação às futuras medidas para pegar tarifas mais baixas. Então, esse é um primeiro fato. Né? De fato, a gente teve redução, em alguma medida foram frutos de antecipação de mês de julho. Mas a gente teve um crescimento de exportações para outros mercados, né? Então, esse é uma coisa interessante para ficar acompanhando, que a gente pode ter novos mercados se abrindo. Eu lembro aqui rapidamente de crescimentos para a China e a Argentina no mês de agosto. No mês de agosto também, a gente teve aumento de quantidades exportadas, que é uma coisa que a gente ainda vem tendo, percentual que eu tenho aqui é de por volta de 2% de crescimento de quantidades exportadas, mas a gente teve também um ligeiro crescimento de preços, né? Então, em geral, essa estabilidade das exportações brasileiras ao longo do ano era um pouco de aumento de quantidades, mas uma redução de preços, né? Nesse mês de agosto, a gente teve as duas coisas, magnificou esse ponto. Bom, passando para o segundo aspecto. Os fluxos de investimento direto no país, eu acho que eles têm tanto um caráter produtivo quanto financeiro, né? Os investimentos diretos são tipicamente, a própria definição de investimentos diretos são investidores não residentes, pessoas físicas, mas principalmente empresas não residentes, que investem num outro país, né, no caso no Brasil, para criação no Brasil de empresas, né, nas quais eles tenham propriedade, sejam donos de 10% ou mais do capital. Né? Os dados do Censo de Capitais Estrangeiros mostram que a grande maioria desses investimentos no Brasil, as empresas estrangeiras são de propriedade dos estrangeiros, tem 100% do capital ou tem um controle da empresa, mais do que 50%, esse é o investimento típico. Né? Essas empresas, elas possibilitam uma maior produção doméstica, porque aumentam o estoque de capital aqui. Elas tipicamente têm uma maior relação, né, com o exterior, com os seus investidores e tudo. Tem maior conteúdo importado, maior conteúdo exportado. A gente viu, por exemplo, aqui, quando estava mencionando os setores, que a gente teve um setor de exploração de petróleo como importante para essa participação do estoque de IDP. Isso é uma coisa que já vem de décadas, né, da abertura do monopólio de petróleo e ingresso de capitais estrangeiros. Mas a gente vê, por exemplo, um processo mais recente de investimentos estrangeiros no setor de energia, eletricidade, dizendo melhor. Então, esse setor é um não tradable, né? A empresa investe, produz energia e a comercializa, distribui aqui.
né? Então, a gente tem esse caráter produtivo dos fluxos e também tem, né, o caráter financeiro. Esses investimentos são feitos tipicamente em moeda estrangeira, entram no mercado de câmbio, tem todo um conjunto de impactos financeiros. Eu acho que o mais importante é, o caráter tipicamente produtivo desse investimento direto, aumentando capacidade instalada no país, contribuindo para crescimento de produtividade, tendo tipicamente maior conteúdo exportado ou maior relação comercial com o exterior do que as empresas puramente de capital nacional. E, desse ponto de vista financeiro, eles são a principal fonte, né, como eu já havia mencionado, de financiamento das transações correntes. Então, acho que isso mostra um crescimento da ligação do Brasil com os mercados internacionais, os fluxos. Tipicamente, a gente chama o Brasil de uma economia fechada, né, o total das suas importações e exportações, como a gente começa com PIB é bem menor do que outros países, em parte pelo grande tamanho do Brasil, mas em parte por uma menor abertura financeira e comercial. E nesse caso do investimento direto, a gente tem esse importante aspecto aí de uma maior participação nos fluxos globais. Acho que é isso que o censo mostra, né? Mas aí, enfim, a gente publica esses dados, estamos abertos aos analistas fazerem as suas análises aí. Ah, desistiu? Tá bom, então. Muito obrigado. Ok. O Natan me informa ali que a gente não tem no momento perguntas dos participantes online dessa coletiva. Então, eu gostaria de me despedir de vocês hoje, desejar a todos uma boa sexta-feira e um bom fim de semana, mas convidá-los para participar da coletiva de imprensa das estatísticas de crédito do mês de agosto, que vai ser feita na segunda-feira, às 10h30 da manhã. E só um pós-escrito aqui, antes da gente encerrar, chegou uma pergunta pelo chat, e o Natan vai ler agora. Não? Alarme falso. Então, muito obrigado a todos. Ficamos por aqui e nos vemos de volta na segunda-feira, às 10h30 da manhã. Bom fim de semana a todos.